Olá, eu sou o Christian, sou facilitador e professor de autoconhecimento e eu estou gravando esse vídeo para falar um pouquinho sobre o que é a ascensão da consciência, né? Então, é um termo que muita gente está falando hoje em dia, muitas pessoas já ouviram falar, muitas pessoas têm uma ideia do que é, outros não fazem a mínima ideia do que seja. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso para a gente poder definir, chegar num conceito bacana aí para que todos possam entender e saber que esse é um processo que todos nós podemos atingir nessa vida aqui que nós estamos vivendo atualmente, né? Então, primeiro, para a gente entender, a gente ter a certeza que nós, como seres divinos, a imagem e semelhança do Criador, é nosso direito divino ter saúde abundante. E quando a gente fala em saúde, é você ser cuidado, nutrido, protegido, estar bem alimentado, viver em paz, em abundância, com prosperidade e também ter um trabalho, né, que esteja dentro da sua missão, dentro do seu propósito e viver cercado, né, rodeado por seres que ofereçam aí somente amor uns aos outros. E a gente fala isso tanto no relacionamento íntimo afetivo como também nas nossas amizades, com os nossos familiares, né? Mas se é nosso direito divino, por que a gente não tem tudo isso hoje? Porque para ter tudo isso a gente precisa ser um ser divino, né? E isso é exatamente o que a gente chama de um ser ascensionado, um ser que atingiu esse estado e consegue manifestar e atrair tudo para eles. Então esse é um estado que a gente chama alguns chamam de se elevar para a quinta dimensão. Isso é a ascensão da consciência, você atingir esse estado de ser, essa frequência vibratória onde você vai atrair energeticamente tudo isso que a gente deveria ter como ser divino que nós somos, né? Então, esse é o momento que vocês vão ouvir falar muito disso, porque o planeta está passando por esse processo de ascensão, o processo que a gente chama de ascensão planetária. O planeta está se elevando para frequências de amor, para frequências de solidariedade, embora a gente está vivendo uma fase hoje com muitos conflitos. Esses conflitos estão vindo exatamente para criar consciência nas pessoas o resultado final de tudo isso vai ser exatamente um planeta melhor, com seres melhores que estão vivendo aqui, com seres evoluídos. Então, vamos falar como a gente pode passar por tudo isso, como é esse processo. Então, primeiramente, a gente entender que para a gente chegar num ser ascensionado, a gente precisa se conectar com o ser divino que está dentro de nós, com Deus que está dentro de nós. E isso é ter acesso ao que muitos chamam de acessar o nosso mental superior. Então, tudo isso que a gente precisa para chegar nesse estado ascensionado já está dentro de nós. Então, vamos entender um pouquinho como esse processo funciona. Nós temos duas mentes que governam o nosso cérebro. Uma que é o que a gente chama nosso mental superior, que é o nosso ser divino, e o outro é o nosso mental inferior, que é comandado pelo nosso ego, né? Então, infelizmente, a humanidade, por discrepâncias que foram acontecendo ao longo do tempo, né, por distorções, né, a palavra exata são distorções, ela veio sendo sempre comandada pelo seu mental inferior. E isso vem muito por causa da nossa criação. O nosso sistema, a nossa sociedade, ela é feita para que a gente fique preso nessas armadilhas do ego e a gente acaba sendo guiado por nossas reações, por pensamentos que vão sendo formados e a gente vive de acordo com essas crenças que vão sendo moldadas desde o momento do nosso nascimento. Isso é feito desde as escolas, a maneira como nossos pais nos criam, também não por culpa deles, porque eles também foram criados assim, mas também hoje em dia ainda tem, muito pior porque tem uma mídia, televisão e muita coisa que vai influenciando a nossa mente e deixa ela de uma forma condicionada, né? Então, isso vai fazendo com que a gente, ao longo da vida, vamos acumulando muitas crenças, muitos preconceitos. E quando eu falo em crenças, a gente pode falar no que a gente chama de mindset, o nosso esquema mental. Toda essa forma de criação, a gente vai formando um esquema mental, e junto com ele alguns padrões emocionais que nós vamos cultivando durante a vida. Isso faz com que a gente tenha percepções do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, do que é feio, do que é bonito. Muitos são os padrões que a gente tem com relação a dinheiro, os padrões que a gente tem com relação a relacionamento, as relações que a gente tem com relação a merecimento. Então a gente vai crescendo com esses padrões.
e a gente se torna adultos condicionados com esses padrões que foram enraizados. A própria religião nos coloca uma série de dogmas e uma série de crenças que vão, de uma certa forma, também nos aprisionando junto com o que a sociedade, né? Eu falo que as religiões é só uma mais um desses padrões que existe dentro da nossa sociedade. Então, para que a gente consiga chegar nesse processo de ascensão, a gente precisa passar por um processo de purificação da consciência, purificação do nosso ego. E esse é o processo principal. Muitos chamam todo esse processo, eles iniciam com alguns despertares espirituais. O termo despertar, né, acordar, né, propriamente a tradução literal aí da palavra, o processo de despertar, ele envolve tudo isso. É quando a gente começa a se questionar, seja por alguns acontecimentos que vêm na nossa vida, que vêm algumas insatisfações, e normalmente essas insatisfações ou esses momentos de despertares, eles ocorrem quando algo acontece, como por exemplo problemas de saúde na família, ou de acidentes, né, que acontecem ou com nós mesmos ou com alguém da família, ou até problemas de morte na família, ou problemas de perda de trabalho, perda de um relacionamento íntimo afetivo ou de uma amizade que você considera muito, ou alguma perda financeira, e você começa a se questionar por que tudo isso está acontecendo com você. Muitas vezes nos leva a até desencadeia alguns tipos de doenças, né? Como a depressão, como até alguns tipos de câncer e várias outras doenças que têm como fundo a emoção, e isso faz com que a gente comece a despertar e a perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou reagindo dessa forma? Por que eu estou agindo dessa forma? Por que eu não faço nada certo? E chega a momentos profundos onde a gente começa até a se questionar, quem sou eu? Por que eu agi isso? Eu não sou dessa forma. E esses tipos de questionamentos são momentos de despertares que fazem com que a gente comece a entrar nesse processo de purificação da consciência e de ascensão de consciência. E para a gente atingir esse processo ascensional, antes da gente ser esse ser divino, primeiro a gente precisa limpar esse ser não divino, digamos assim, que a gente é. Isso envolve uma série de pontos que eu até que eu vou estar aqui falando de alguns deles para vocês, para que vocês possam estar refletindo sobre isso, mas desconstruir crenças que te impedem de ter uma vida autêntica, e essas crenças envolvem, por exemplo, alguns padrões de não merecimento, padrões de escassez, padrões de pobreza também, padrões que a gente começa a enraizar dentro da nossa mente e não consegue expressar, ressignificar algumas doenças emocionais desde processos que a gente passou e que a gente vem carregando, como mágoas, culpas, arrependimentos, e também doenças relacionadas ao futuro, né, como preocupações, como ansiedade, também algumas doenças mais significativas que vêm dessas crenças, como padrões profundos de decepção, de depressão, que faz com que a gente se feche cada vez mais. Também envolve você se desfazer de vários personagens que nós vamos criando na nossa vida, e que a gente acaba, através desses personagens, saindo da nossa essência. Muitas vezes o personagem que a gente desempenha no nosso trabalho, outras vezes muitos encaram um personagem com a sua esposa, com seu marido, com seu companheiro, encaram um personagem para ser aceito pela sociedade, e isso acaba também fazendo com que se envolva, muitas vezes até com vícios, até para poder ser aceito, né? Então, esses personagens que a gente vai encarando, o personagem muitas vezes do pai autoritário, todos esses personagens que nós vamos criando no decorrer da vida faz com que a gente, depende da maneira como a gente executa esses personagens, se afaste da essência de quem nós somos, para que a gente seja aceito, para que a gente consiga progredir no nosso trabalho, para que a gente faça parte de uma
de uma roda de amigos específicas, né? Então todos esses personagens também a gente tem que estar desfazendo para que a gente consiga evoluir. Para fazer tudo isso, para a gente poder se ressignificar, a gente precisa não só nos libertarmos, quebrar realmente essas crenças, né? Como também a gente precisa resgatar coisas que nós fomos perdendo ao longo da vida, como o alto valor, o alto amor, a autoaceitação, para que a gente possa se conectar com esse ser divino que a gente tem. Então esse processo todo que a gente chama de purificação da consciência é um processo que a gente passa para que a gente possa se conectar cada vez mais com o nosso eu divino e ser esse ser divino que atraia tudo aquilo que a gente quer. Então a ascensão da consciência, para a gente poder chegar nesse processo de ascensão e quebrar todos esses padrões, a gente tem que entender que a gente precisa ter uma autorresponsabilidade muito grande, porque a cura e a responsável por todo esse processo de transformação pessoal é único e exclusivamente nosso. Mas embora ele seja um processo que seja exclusivamente nosso, e só cabe a nós para poder curar tudo isso, a gente normalmente não consegue fazer isso sozinho. E se vocês forem reparar, hoje na nossa sociedade estão surgindo muitos profissionais que vêm nos ajudar em tudo isso. Que tipos de profissionais? Tem muitos terapeutas, hoje terapeutas holísticos que cuidam de todos os nossos campos, que vêm trabalhar não só para nos ajudar a pensar e agir de forma diferente, mas também trabalhar no nosso campo espiritual, no nosso campo mental, porque tem muitas crenças que estão enraizadas desde a nossa infância, ou até que a gente vem carregando por padrões repetitivos da nossa família, da nossa geração, ou de outras encarnações que nós vivemos, e a gente nem sabe então como surgiram esses padrões que a gente vem manifestando agora. Então tem muitos terapeutas que ajudam nessa parte de tratar o todo, de resgate, de fazer com que a gente se lembre e traga essas emoções para o nosso momento presente, para que a gente consiga ressignificar todas elas. Então é o processo para a gente enfrentar todas essas emoções e esses padrões, os nossos medos, para que a gente possa superar tudo isso e atingir esse estado de ser divino que todos nós somos em essência. Então tem muitos facilitadores, tem muitos terapeutas que vieram para isso, tem muitos facilitadores com técnicas como o Theta Healing, como a constelação familiar, como a barra de Axis e outras técnicas que estão surgindo hoje em dia que nos ajudam a trabalhar todas essas questões, esses padrões mentais e emocionais, e também muitas vivências com várias medicinas que estão ressurgindo hoje em dia na humanidade, como as medicinas da floresta e várias outras medicinas e tratamentos que vão vindo para poder nos ajudar nas nossas curas interiores. Então, resumindo tudo isso, né, você acender a consciência é você chegar num estado de ser divino, para que a gente seja um ser divino e atraia tudo que é nosso por direito divino, que é saúde abundante, que é viver em paz, em abundância, com prosperidade, atingir o nosso propósito e nossa missão de vida, e também ser rodeado por uma sociedade, ter relacionamentos saudáveis, relacionamentos amorosos e que nos elevem cada vez mais. Então, para a gente chegar nesse processo de ascensão, a gente precisa, para ser esse ser divino, a gente primeiro precisa fazer todo esse processo de limpeza, de purificação da consciência. Então isso envolve o nosso despertar, os nossos questionamentos, fazer todo esse processo, enfrentar realmente, passar por um processo profundo de autoconhecimento para enfrentar todos esses processos que a gente precisa passar para que a gente atinja esse estado ascensionado. Então, isso é o que a gente chama de ascensão de consciência. É você ser esse ser divino que você veio destinado a ser, tá ok? Então, estou aqui, eu já venho estudando e atuando nessa área já há um bom tempo, principalmente no meu autoconhecimento e também no quebrando várias crenças, desconstruindo várias crenças, e já há um bom tempo, há cerca de 8, 9 anos trabalhando em mim, e há alguns anos já começando a ensinar e a inspirar algumas pessoas também a iniciar esse processo, e eu resolvi usar meu canal no Instagram e criar um canal no YouTube para poder falar sobre tudo isso. Então esse é um vídeo que
dar essa definição e nos próximos dias e nas próximas semanas, aí, nos próximos meses, eu vou estar gravando vários outros vídeos sobre pontos que você pode trabalhar no seu dia a dia para que você possa estar atingindo cada vez mais esse seu despertar, para estar purificando cada vez mais a sua consciência para atingir esse estágio final, que é ascender a sua consciência e chegar nesse estado de frequência de quinta dimensão, tá ok? Então, era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilha, entra no meu canal aí que você vai estar gostando, tem muitos conteúdos bacanas que eu vou estar compartilhando aí com todos vocês, tá ok? Então, obrigado aí por terem assistido até aqui e até mais.